A palavra de Deus que hoje vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se queres, tens o poder de me curar. Se queres, Senhor, tens o poder de me curar. Meus queridos, a lepra, naquele tempo, era uma doença considerada altamente contagiosa. E por essa razão, aquele leproso era discriminado e considerado uma pessoa amaldiçoada. Agora você imagine esta situação em que aquele leproso vivia, que aquele homem vivia. Discriminado, desprezado, não podia estar no meio das pessoas, não podia ter um convívio com as pessoas. Era desumano, era muito triste. Eu diria que era desesperador. Mas diante da presença de Jesus, quando nosso Senhor chegou perto daquele homem, ele não se preocupou com isso, ele não se preocupou com a lepra, ele não se preocupou com o que ele tinha. Jesus é o Senhor, Jesus é o mestre dos mestres. Nada o intimidava, nada o proibia de chegar diante das pessoas, diante daqueles que eram discriminados, rejeitados, desprezados, humilhados. Nada impedia Jesus de se aproximar do próximo, de se aproximar dos menos favorecidos, daqueles que não tinham com quem contar. E foi isso que Jesus fez. Jesus chegou perto daquele leproso. Jesus permitiu que aquele leproso estivesse perto dele. Ele não se afastou, ele não saiu correndo, ele não desprezou aquele homem que chegou perto dele. E a palavra vem dizer: um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos, ele disse: Se queres, tens o poder de me curar. Aquele homem sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo. Ele sabia. Ao olhar para Jesus, ao saber quem era Jesus, ele sabia que Jesus tinha este poder. Primeiro aí vem a fé dele, a fé daquele homem. Ele não se aproximou de Jesus por acaso. Ele se aproximou de Jesus porque ele sabia que ao se aproximar daquele homem, ele não seria rejeitado. Ao se aproximar daquele homem, ele sentia confiança. Talvez ao se aproximar de outro, ele não sentia confiança. Ele sentiria até medo, desespero, pavor.
porque ele era uma pessoa desprezada. Ele era considerado uma pessoa amaldiçoada. Então ele não se aproximava das pessoas como ele se aproximou de nosso Senhor. Porque ele teve confiança que diante de Jesus ele poderia se aproximar. E quando ele fica de joelhos diante de Jesus e diz: se queres, tens o poder de curar-me, a palavra vem dizer que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Jesus olha para ele e diz: eu quero. O amor, a misericórdia e a compaixão de nosso Senhor para aquele leproso foi tão imensa que Jesus nem pensou: eu quero, fica curado, diante de tamanha fé daquele homem, de tamanho desespero do que ele vivia. Meus amados, o leproso, ele não disse: me cura, me cura. Ele disse: se queres. Quando ele colocou esta palavra, se queres, ele deixou nas mãos de nosso Senhor. Era Jesus que decidia se ele seria curado ou não. Porque era Jesus que sabia o que era melhor para ele. Ele sabia do poder, ele tinha conhecimento e fé do poder extraordinário que nosso Senhor tinha. Mas ele não impôs a cura. Ele não chegou impondo: me cura. Mas ele disse: se queres, se for da tua vontade, se for do teu agrado, se o Senhor assim desejar, o Senhor pode me curar. E diante desta atitude daquele homem, Jesus apenas exclamou: eu quero, fica curado. Meus queridos, Jesus também quer olhar para mim hoje, para você, como ele olhou para aquele homem leproso. O que é que te impede hoje de estar no meio das pessoas? Talvez seja o medo, talvez seja a vergonha, talvez seja uma grande ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão. O que é que te impede de estar livre para viver uma vida feliz, uma vida liberta? O que é que te impede? Jesus permite que você se aproxime dele também, como aquele homem se aproximou. Talvez muitos das lepras hoje que nós carregamos são os nossos pecados, os nossos próprios pecados, a nossa falta de amor para com o outro, a nossa falta de perdão, de reconciliação, de misericórdia para com o outro, os palavrões, as injustiças que praticamos no dia a dia, o mau temperamento que nós temos, agressivo, as palavras de murmuração que saem de nossos lábios frequentemente, talvez seja isso a nossa lepra. E isso também nos impede de ser felizes e de nos aproximarmos de nosso Senhor, de nos aproximarmos das pessoas, porque quando nós vamos adquirindo mal, quando nós vamos dando abertura ao pecado na nossa vida, nós vamos nos afastando de Jesus em primeiro lugar e também das pessoas, porque tudo parece medo para nós. Quando o orgulho vai tomando conta do nosso coração, a vaidade, a ambição. O que é que tem atormentado o seu coração, a sua mente? Jesus hoje quer a nossa libertação. Vamos também fazer esta dinâmica que este homem fez, esta fé. Eu não diria nem dinâmica, mas vamos ter esta atitude deste homem, esta atitude audaciosa de nos aproximarmos de Jesus e dizer: se queres, tens o poder de me curar. Se queres, tens o poder de me libertar.
Se queres, tens o poder de transformar a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu lar. Se queres, Senhor, tu tens este poder. Não vamos impor a Jesus nada, porque quando nós impomos ao Senhor o que é para Ele fazer, nós nos colocamos no lugar dEle. Nós vamos sendo Deus de nós mesmos. E nós não temos este poder de ser Deus de nós mesmos. Quando nós dissemos a Ele, faça isso na minha vida, faça isso, faça aquilo, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, aquilo, dessa maneira, desse jeito, nós vamos impondo ao Senhor aquilo que Ele que sabe o que é melhor para nós. Vamos dizer a Jesus com o nosso coração desejoso, com o nosso coração sincero nesse dia de hoje, neste momento. Vamos dizer ao Senhor Jesus, Jesus, se queres, se for da tua vontade, Jesus, se for do teu agrado, dai-me esta graça, conceda-me este favor, faça-me esta libertação, se for do teu agrado, Jesus. Porque só Ele sabe o que é melhor para nós. É só Jesus. Nós não sabemos o que é melhor. Nós somos humanos demais para tomar as nossas próprias decisões. As nossas escolhas muitas vezes são escolhas erradas, são escolhas que nos afastam de Deus. São escolhas egoístas. Mas diante desta palavra de Deus hoje, diante deste evangelho maravilhoso, o que eu e você precisamos fazer é chegar para Ele e dizer, Senhor, se for da tua vontade, se for do teu agrado, eu estou aqui, clamando, pedindo. Nós precisamos sim pedir ao Senhor, porque Santa Faustina diz que Jesus tem muitas graças para serem derramadas, mas as pessoas não pedem, os filhos não pedem. Corremos um grande risco de ir buscar as graças em lugares errados e de não buscar no Deus vivo e verdadeiro. Ah, meus queridos, só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Se Ele não fizer por nós, ninguém poderá fazer. Se Jesus não fizer por mim e por você, ninguém poderá fazer. É Ele o nosso centro, é Ele a nossa vida, está nele a nossa confiança. Mas diante de tudo isso, nós precisamos estar com o nosso coração puro, com o nosso coração voltado para o Senhor. Porque depois que aconteceu a cura daquele leproso, Jesus disse a ele, vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Meus queridos, muitas vezes a nossa lepra, como eu já disse, são os nossos pecados, são as nossas fraquezas, a nossa limitação. Vamos procurar nos reconciliar com o Senhor. Vamos nos procurar a reconciliar com Deus, deixando de lado tudo aquilo que nos atormenta, tudo aquilo que não vem de Deus. Vamos procurar a ajuda do céu, porque quando o sacerdote se aproxima de nós e nos dá o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, todo mal é liberto da nossa alma. Os pecados são perdoados naquele momento. Os nossos pecados são perdoados. Jesus, através do sacerdote, nos perdoa. E nós saímos da presença do sacerdote livres, libertos. Aquele fardo se desfez quando nós nos arrependemos profundamente, verdadeiramente. Quando nós nos aproximamos do sacerdote com o nosso coração sincero, com a pura intenção de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Eu não sei o que você tem vivido hoje, mas eu convido você a se aproximar de Jesus e dizer a Ele, Senhor, se queres, tens o poder de me curar.
mas de se dirigir a Ele com confiança, com um coração confiante, que Jesus pode nos curar, que Jesus pode nos libertar, que Ele pode nos trazer vida nova, porque Ele quer trazer a mim e a você uma vida nova. Se aproxime do Senhor, se aproxime da Eucaristia, se aproxime do sacerdote, se aproxime da confissão, se aproxime dos sacramentos que a igreja nos oferece de graça. É um presente de Deus para nós, os sacramentos que a igreja nos oferece. Se aproxima de Jesus, da igreja e de tudo aquilo que Ele nos oferece para o nosso bem, para a nossa libertação. Porque como Ele se compadeceu deste leproso, como Ele teve amor para com esse leproso e disse, eu quero, fica curado, Ele também quer dizer para mim e para você, neste dia de hoje, eu quero, fica curado, eu quero. Jesus quer o nosso bem, Jesus quer a nossa salvação e a nossa libertação. Se está difícil, vai até Ele, se aproxime dEle, não tenha medo, não tenhas medo. Aquele leproso não teve medo, ele teve confiança. Tenha confiança também e se aproxime de Jesus, porque Ele tem grandes libertações para fazer na minha e na sua vida. Ele não nos acusa em momento algum, Ele quer somente a nossa libertação e a nossa restauração. Em nenhum momento nosso Senhor nos acusa. Por isso, neste dia de hoje, que o nosso coração se alegre, que o nosso coração se exulte na presença de nosso Senhor, que o nosso coração se alegre para que Ele possa vir reinar e fazer em nós o que for do agrado dEle. Obrigada, Senhor, por esta palavra de hoje. Bendito e adorado seja o Teu santo nome. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.